Então vamos lá, vamos para a explicação da parábola. Então, como nós vimos, Jesus estava ensinando as pessoas e de repente um homem falou no meio da multidão: Senhor, por favor, diga ao meu irmão que divida a dívida da herança do meu pai comigo, que me dê a minha parte da herança. Nós não sabemos muita coisa sobre o pai desses dois irmãos, né? Só sabemos que o pai deles morreu e que um dos irmãos queria a parte dele que cabe na herança, né? Ele pediu a ajuda de Jesus porque ele achava que Jesus podia ajudá-lo, né? Naquela época, quem era rabino, que era o líder da igreja, era como se fosse um juiz. Então, todas as famílias daquela igreja vinham falar com o rabino, pedindo para que o rabino fosse o juiz, julgasse a causa, né, julgasse o problema. Então, eles pensavam que só porque Jesus ele era um homem que saía pregando a palavra, que saía ensinando as coisas que vinham dos céus, eles pensavam que ele também era esse juiz, que ele era como se fosse esse rabino, né? Aí sabe o que foi que Jesus respondeu para esse homem? Ele disse assim: homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir a propriedade entre vocês? Prestem atenção, não andem sempre querendo o que vocês não têm. Porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que você possui. Então Jesus contou a parábola que nós acabamos de ler. Agora só uma pausazinha. Alguém sabe me dizer o que é parábola? Alguém lembra? A tia falou na primeira lição o que era parábola. Vamos pensar um pouco? Se você respondeu que parábola é como se fosse um exemplo, né? É um exemplo para explicar um assunto mais profundo das verdades espirituais de Deus, você, acertou. Parábola é um exemplo de uma situação para que a pessoa entenda o que Jesus estava querendo falar com o assunto das verdades espirituais que Deus mandava para o povo naquela época. Então, parábola é exemplos, não é? É exemplos, muito bem. Espero que vocês estejam entendendo. Então, um homem rico tinha uma fazenda, e isso na parábola. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram muito cheios e ele não podia colocar tudo lá dentro. O homem pensou em resolver esse problema como? Ele pensou assim: o que devo fazer? Aí ele exclamou: já sei! Eu vou derrubar os meus depósitos e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: homem feliz, você tem tudo do bom que você precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Aí vocês não estão achando que ele foi um pouco egoísta, não? Porque ele deveria ter dividido, já que ele tinha um celeiro já, que já tinha enchido todo ele, que não tinha mais espaço para outros frutos. Vocês não acham que ele devia ter dividido com alguém que precisa? Para mim foi um pensamento egoísta, né? Então, infelizmente, foi um pensamento egoísta. E olha o que foi que Jesus falou sobre essa parábola, né? Quando ele terminou essa parábola, ele disse assim: seu tolo, esta noite você vai morrer. E para quem vai ficar tudo aquilo que você guardou? Então Jesus conclui a parábola dizendo: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas não são ricos diante de Deus. É tolo, é louco. O homem que busca ficar rico só na terra, mas não no céu, não busca o tesouro celestial, não busca o reino dos céus. Depois Jesus falou aos seus discípulos, se voltou para os discípulos
e disse: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida de que precisam para viver, e nem com a roupa para vestir, porque a vida é muito mais importante do que as roupas. Existe tanta gente que se preocupa demais com brinquedo, com celular, com tênis, com roupa cara, com marca de bolsa cara, né? Que querem sempre ter tudo novo. E às vezes seus pais não podem pagar, não podem dar, né? Há também aquelas crianças que querem sempre passear, querem estar sempre passeando todo final de semana, toda oportunidade, todo feriado, querem estar passeando. Mesmo não tendo condições de ir, fazem pirraça, ficam chateadas e não conseguem se alegrar com o que tem. Às vezes só tem um final de semana que você tem para passear com seus pais, que seus pais guardam aquele dinheiro para passear com você. Mas você todo dia, todo final de semana, todo feriado, você quer passear e não entende quando o seu pai diz que não tem condições. Então a gente tem que ter um coração mais grato a Deus. Vocês não acham? Então, Jesus falou para observarmos as aves e as flores do campo. Deus cuida de cada uma delas. Será que se ficarmos preocupados, poderemos viver mais alguns anos? Quem acha que se ficar preocupado vai viver mais anos? Claro que não. Então, para que ficarmos preocupados? Jesus disse assim: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Deus lhe dará todas essas coisas. Então, tudo que você estiver preocupado, tente não ficar preocupado. Tente lembrar do reino dos céus. Tente lembrar que Deus está com você, que Ele vai estar conduzindo você até aquilo que é necessário para você viver, você e sua família, ok? Olá, vamos lá continuar, tá bom? Hoje ouvimos a história de dois homens. O primeiro, que gritou no meio da multidão que achava que tinha pouco e estava preocupado porque seu irmão não queria entregar para ele a parte que lhe cabe na herança. E o segundo da parábola, aquele que era o rico, né, que estava preocupado porque tinha muito e não sabia o que fazer com todo o fruto que ele tinha. Um com muito e outro com pouco, mas os dois com o mesmo problema, preocupados com as coisas que não vão passar, que vão passar, preocupados com as coisas que vão passar, que vão acabar, né? Mas Jesus lhe disse: louco, você vai morrer hoje e quem vai ficar com tudo? Porque eles não se preocuparam com a vida eterna, se preocuparam com aquilo que acaba, que a traça vem e consome, que com o tempo o fruto se acaba, né? Lembre-se de que as coisas materiais vão passar. Então, porque tudo isso tem tanto valor para nós, essas coisas materiais? E quem não tem, por que ficar chateado que só será feliz se tiver essas coisas, não é? Então, vamos nos alegrar com o que temos e aprender a repartir. Não vamos nos tornar egoístas e sem juízo como um rico, que não pensou na eternidade. Então, tudo que você tiver, se você tiver sobrando, um brinquedo que você já brincou muito, mas ainda está de bom estado, dê para uma criança que não tem. Se você tem uma roupa que ainda está de bom estado, que dá para você doar, faça essa doação. Tem todas outras pessoas que precisam de roupa, precisam de calçado, de brinquedo, e às vezes não tem porque seus pais não têm condições de comprar, e é tão bom elas chegarem e receberem aquele presente,
Claro, em bom estado, como eu falei, né? Não vai dar também quebrado. Você tem que dar ainda com condições que a criança ainda possa brincar, que o seu coleguinha possa brincar. Ok? Vamos pensar mais nas coisas do alto, nas coisas de Deus, do que nas coisas aqui da terra, tá bom? Conto com vocês, tá certo? Agora vamos para o nosso desafio. Vamos para o nosso desafio de hoje, né? Que é a nossa tarefinha que a gente tem semanalmente. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês escrevam uma oração de agradecimento por tudo que você tem, que Deus te deu, e pedir a Deus que faça que você queira ter mais a vida eterna, que você possa buscar mais as coisas de Deus, a palavra de Deus, servir a Deus, para que você possa ter a vida eterna. Seguir os exemplos de Jesus também é muito importante para você ter a vida eterna. Aí você vai escrever essa oração e mandar no meu pessoal, no meu zap pessoal, tá bom? Então eu espero que vocês façam, espero que vocês tenham entendido que essa vida de egoísmo não vale a pena, que você deve ficar preocupada com as coisas de Deus, que você deve ficar preocupada se Deus está gostando da sua conduta de vida, do seu exemplo como criança, como adolescente, porque não é porque vocês são crianças, vocês são pré-adolescentes, que Deus não está prestando atenção, não. Presta muita atenção em vocês, como também presta muita atenção em nós, adultos, papais, mamães, que temos a responsabilidade de passar, de ensinar as coisas de Deus para vocês também, viu? Fique com Deus, espero que dê tudo certo, que a semana seja abençoada, em nome de Jesus. Amém?